Olá a todos. Esse é um vídeo explicativo da nossa primeira atividade de Fundamentos de Estatística, atividade 1, referente às aulas do dia 13 e 14, agora de março, segunda e terça, que a gente não vai ter aula presencial. Então, eu gravei esse vídeo para explicar a atividade que vai compensar essas aulas do dia 13 e 14. Então, a gente não vai ter encontro presencial nesses dias, excepcionalmente, porque eu vou estar trabalhando no concurso lá em Campo Grande. O material da disciplina está no Google Class, né? Esse aqui é a cara do Google Class. Esse é o código da turma. Então, se vocês entrarem em classroom.google.com e digitarem esse código da turma aqui, vocês acessam a turma de estatística. Aqui em atividades vai ter a aula 1, que tem a ementa e a apresentação da segunda-feira passada. E aqui a aula 2, onde a gente tem a atividade e o PDF da apresentação dos slides. Vocês vão entregar a atividade individualmente, tirando foto das resoluções feitas à mão e postando aqui. Já teve até alguns alunos que já entregaram. Entra aqui, vai ter um botãozinho entregar atividade, e aí vocês podem anexar as fotos em PDF ou as próprias fotos. Entreguem individualmente por aluno, tá? Já vi que bastante alunos acessaram aqui já o Class, e depois eu vou colocar o link lá dentro do nosso grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp, eu vou mandar para vocês as informações por lá ou por e-mail ou por aqui. Bom, como é que é essa atividade? Essa atividade, ela tem uma tabela onde a gente precisa resumir essas informações, essas tabelas, baseando em cada coluna. Cada coluna aqui é uma variável. O que é uma variável? Variável é uma característica de um indivíduo, nesse caso aqui, dos funcionários da empresa. Então, a gente tem aqui 25 funcionários de uma empresa, que essa empresa ofereceu um curso e tem as disciplinas administração, direito, redação, assim por diante, e tem as notas nesses cursos. Além disso, a gente tem aqui a seção que o funcionário trabalha. Então, pode ser na seção de vendas, na seção pessoal ou na seção técnica. Então, tem aqui a legenda, tá? Vamos abrir aqui a aula só para explicar um pouquinho melhor como é que vai ser essa nossa atividade. Cada coluna está definindo, então, uma variável, uma característica de cada indivíduo. Essa característica a gente pode classificar ela de duas formas, especificamente: qualitativas e quantitativas. Qualitativas é quando a gente tem um atributo, uma característica mesmo. O funcionário é da seção de vendas, por exemplo. Essa é uma característica dele. O funcionário tirou um conceito B na prova de inglês. Isso é uma característica, não um atributo. Então, vai ser uma variável qualitativa. Outro tipo de variável é a variável quantitativa. A diferença principal é que a gente está falando agora de número. Toda variável que foi expressa em números é uma variável quantitativa. Então, o funcionário tirou 10 na prova de administração. Então, essa é uma variável quantitativa, representada por valores numéricos. Se a gente for olhar aqui, a gente tem algumas que são características, né, que são essas letrinhas aqui, e as demais são numéricas. Então, a gente tem aqui algumas variáveis que são quantitativas e 3 que são qualitativas, que dão características. Toda vez que não for número, é quali. Toda vez que for número, é quanti. E as quantitativas ainda são divididas em outras duas, que é a quantitativa discreta e quantitativa contínua. Toda vez que for um número inteiro, é quantitativa discreta. Toda vez que for um número que tiver decimal, é uma quantitativa contínua. Então, olhando aqui na tabela da atividade também, a gente tem aqui as quantitativas, que são as numéricas. Todas as que tiverem casa decimal são quantitativas contínuas. Se a gente for olhar aqui, todas têm casas decimais, né? Mas algumas, por exemplo, administração, direito, essa do meio aqui, que é a estatística e a política, tem casa decimal, mas a casa decimal é o zero. Política não, porque tem um 5 aqui. Então, a estatística, direito e administração, se a gente for olhar essas três colunas, essas três variáveis, elas são terminadas todas em zero. A casa decimal aqui, ó, 9.0, 10.0,
É como se não tivesse decimal, ou seja, são números inteiros. Então, administração, direito, estatística são variáveis quantitativas, porque são números, mas são discretas, porque são inteiros. Agora, política, economia e redação são quantitativas, porque são números, mas são contínuas, porque tem uma casa decimal diferente de zero. Então, redação tem 8,6, economia 8,5, assim por diante. Sempre que aparecer uma quantitativa que tiver valor decimal diferente de zero, ela vai ser uma quantitativa contínua. Essa é a primeira coisa que vocês vão ter que fazer na atividade. Então, vocês vão ter que ver aqui na item A. Tem a variável seção. Cada coluna é uma variável, a primeira é a seção. Qual que é o tipo dessa variável? Bom, ela é uma variável, vocês vão escrever aqui o tipo que ela é. Aqui, qualitativa. Escreve aí. Notas em metodologia. Vamos olhar lá. Metodologia também, qualitativa. Deixa eu ver uma diferente aqui. Lá no item D, tem as notas em administração. Notas em administração, eu vi que é um número e é discreto, porque é números inteiros. Então, administração qualitativa discreta. Vocês vão preencher aqui. Quantitativa discreta, né? Não qual. Quantitativa, quantidade, numérico. Essa é a primeira parte dessa lista. Só anotar aqui o tipo da variável. Mas vamos continuar lá na nossa apresentação. Aqui eu estou falando dos tipos de variáveis, tem alguns exemplos. E aqui também, uma outra coisa dessa lista é construir as tabelas de frequência. Tabela de frequência é uma forma de resumir as informações de tabelas grandes em tabelas menores, mas que são específicas para variáveis específicas. Então, eu vou escolher uma variável e vou apresentar os dados resumidos dessa variável. Por exemplo, para essa tabela aqui do slide, onde eu tenho 36 funcionários, eu tenho algumas variáveis que eu tenho interesse em estudar desses 36 funcionários. Algumas são quantitativas, outras são qualitativas. Aqui eu até escrevi quais são quali, quais são quant. Então, por exemplo, o número de filhos é número, então é quant. Estado civil é uma característica, então é quali. Assim por diante. E aqui eu tenho uma tabela grande, tem 36 linhas, 8 colunas, então ela está uma tabela grande para se eu quiser analisar alguns dados. Suponha que eu queira tirar informação a respeito da variável, por exemplo, o grau de instrução. Bom, grau de instrução é uma variável específica que eu vou construir uma tabela de frequência. Eu quero saber qual a frequência de cada resultado que aparece aqui. Então, quantos dos funcionários têm ensino fundamental? Eu vou contar. Eu vou marcar aqui na tabelinha de frequência. Vocês vão fazer isso também aqui, preenchendo essas tabelas. Então, vamos supor, no primeiro das variáveis, seção. Quantos funcionários são da seção de departamento pessoal, que é o Pzinho aqui? São 7 funcionários. Então, eu vou preencher aqui a frequência absoluta de funcionários P do departamento pessoal é 7. São 7 funcionários que trabalham no departamento pessoal. Na seção técnica. A seção técnica está aqui no meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. 7 na seção técnica. Dos 14 aqui, faltam 11 para chegar no total de 25. Então, dos funcionários, 7 trabalham no departamento pessoal, 7 na técnica e 11 no departamento de vendas. Esses números não dizem muito a respeito desta empresa se eu não tiver o que a gente chama de frequência relativa. O que é a frequência absoluta? Quantidade de vezes que o resultado ocorre. Então, 7 vezes ocorre o resultado P, departamento pessoal. Isso é uma frequência absoluta. É o número mesmo de vezes que se repetiu. Mas se eu disser que 7 funcionários pertencem ao departamento pessoal de uma empresa, você não consegue ter muita informação, a não ser que você relacione ao todo. Quem é o todo? 25. Aí eu vou construir a relativa.
Frequência relativa ao todo, então 7 de 25, 7 sobre 25. 7 funcionários dos 25, aí eu estou relacionando ao todo. 7 funcionários dos 25 são do departamento pessoal. Então, vou fazer uma divisão aqui dessa fração. 7 dividido por 25. 0,28. Isso aqui vai ser igual, então, a 0,28. Aqui é a mesma coisa. 0,28 são da seção técnica e 11 dos 25 são da seção de vendas. 11 de 25 deu 0,44. Se vocês somarem a frequência relativa, 0,28 mais 0,28 mais 0,44, sempre vai ter que dar 1. É o todo. Então, somando aqui, eu obtive o resultado 1. Frequência relativa sempre somada aqui vai dar 1. E se eu quiser calcular isso em termos de porcentagem? Eu pego a frequência relativa e multiplico por 100. Então, 28, 0,28 representa 28%. 28% e aqui 44%. Se eu somar, aqui sempre vai dar 100%. Então, é assim que eu construo uma tabela de frequência. Frequência absoluta são os números de repetições. Frequência relativa é em relação ao todo, então eu divido pelo todo, que é 25 nesse caso. E em porcentagem, eu multiplico a relativa por 100, para obter os valores em porcentagem. Então, 44% dos funcionários trabalham na seção de vendas. Fazer isso para todos os demais variáveis, para construir as tabelas de frequência. O entender é um pouquinho diferente. Se a gente for olhar aqui o enunciado do entender, para as variáveis nota em administração, redação, estatística, política e economia, então são 5 tabelas que você vai construir no entender. Eu vou ordenar os dados de cada variável. Então, o primeiro passo, vou pegar aqui as notas. Então, deixa eu pegar aqui as de economia. Vou abrir aqui no Excel. A melhor forma de fazer isso é usando o Excel mesmo, ou vocês podem fazer à mão. Mas vou fazer aqui no Excel. Como não dá para copiar, eu vou digitar. Então, vou pegar mais chatinho aqui, que é de redação. 8.6, 7, 8. Vou fazer mais rapidinho aqui. O que eu fiz? Eu digitei todos esses valores aqui da redação, aqui no Excel, porque aí eu consigo ordenar eles de maneira mais fácil. Aqui no Excel tem esse botãozinho aqui, classificar e filtrar. Se eu colocar do menor para o maior, ele já ordena. Ótimo. A menor nota de redação é 6,3. A maior é 9,5. Eu vou precisar disso para construir a minha tabela de frequência. Por que eu vou construir de maneira diferente no entender? Porque o entender, ele está classificando as notas, principalmente as notas que são quantitativas contínuas. Né? Porque não tem como eu chegar aqui e falar quantas pessoas tiraram 8,6 em redação. Porque a frequência vai ser muito baixa. E o número de resultados diferentes é muito alto. Eu teria uma tabela que era para resumir, e na verdade vai ter lá quase 25 linhas. A ideia da tabela de frequência é resumir os dados. Então, eu vou organizar eles em classes. Então, a primeira coisa, ordenar os dados de cada variável. E quero fazer uma tabela de distribuição de frequências com as mesmas 4 classes para cada uma das 5 variáveis. Vou utilizar a maior e a menor nota de cada uma das 5 variáveis para construir 4 classes. Então, vou pegar a maior nota, que é 9,5, menos a menor, que é 6,3, deu 3,2. 3,2 é a amplitude total aqui. Esse 3,2 eu vou dividir em 4 classes, porque eu quero 4 classes de nota. 0,8. Então, a primeira classe vai começar na menor nota, andar 0,8 para frente. A próxima classe começa nesse valor e anda 0,8 para frente. Como assim? A primeira classe vai ser de 6,3 até 6,3 mais 0,8, 7,1. Então, eu vou construir uma tabela.
Aqui não é administração, não, é de redação. Que vai ter uma classe que vai começar em 6.3, fechado aqui, até 7.1, aberto em 7.1. A segunda classe começa no 7.1 e vai até 7.9. Estou sempre somando o mesmo valor da amplitude, que é o 0.8, que é a amplitude total das notas, da maior para menor, dividido em 4 bloquinhos, que são as classes. Assim por diante. Então, vou pegar aqui o 7.1 mais 0.8, por aqui, e assim por diante. Vou ter as classes aqui. As 4 classes são essas aqui. Deixa eu apagar aqui que eu fiz errado. A segunda classe sempre começa onde a primeira terminou. A próxima vai começar nela mais o 0.8. Essa aqui começa no 7.9. Aqui vai ser 7.9 mais 0.8. Aqui no 8.7. 8.7 mais 0.8. A última classe tem que fechar no 9.5, porque é a maior nota. Então, vou só copiar esses valores aqui, 7.9, 8.7 e 9.5. Aqui começa em 7.9 e vai até 8.7. E a última classe começa no 8.7 e vai até 9.5. O que significa isso daqui? Eu vou contar por intervalo de valores. Então, eu vou aqui no Excel agora e vou ver quantas notas estão entre 6.3 e 7.1, sem incluir o 7.1. Então, são maiores ou iguais a 6.3 e menores que 7.1. Vamos olhar aqui, 6.3 até o 7. Tenho 5 notas nesse grupo, nessa classe. Então, quantas notas estão entre 6.3 e 7.1? 5 notas. Quantas estão em 7.1 e 7.9, incluindo o 7.1 e excluindo o 7.9? Por quê? Se eu contar o 7.1 na primeira classe, eu não posso contar na segunda, assim por diante. Então, eu vou contar na segunda. Conta sempre na segunda. Não tem ninguém que tem 7.1, mas tem alguém que tem 7.9. Não vou incluir agora. Então, vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. O 7.9 entra na classe de baixo, não posso computar ela 2 vezes. Então, aqui foram 5. Do 7.9, agora, eu incluo o 7.9 até o 8.7. Então, do 7.9 até o 8.7, o 8.7 não entra. Quantas eu selecionei aqui? 12. São 12. E do 8.7 até o final, agora eu incluo a última, são 3. Daqui para frente é igual. Frequência relativa e frequência de porcentagem. Sempre soma aqui para ver se vocês não esqueceram de contar ninguém ou não contaram ninguém duplicado. Tem que dar 25. Certo? Aqui 10 mais 12 mais 3, 25 mesmo. Faz a frequência relativa e absoluta, a absoluta, a relativa e a porcentagem da mesma forma como foi o anterior. Tá certo? Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp. Obrigada, gente. Até mais.